E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou retomar aquele vídeo da meta-história da igreja, né, que eu fiquei um tempo sem fazer. Providencialmente, nesse período eu acabei fazendo 2 aulas de filosofia, que era outro curso que eu também queria deixar aqui, mini curso, vamos dizer assim, né, sobre Sócrates e Platão, que vai ser muito legal porque eu acho que casa. Vocês vão ver que a gente, no fundo, está falando do mesmo logos, da mesma verdade, que vai se apresentar de baixo para cima, né, das cabeçadas ali que Sócrates vai dando, da dialética socrática ali, dos diálogos platônicos. Aristóteles que vai tentando ali, né, muita dificuldade, moldando essa verdade. E do outro lado ela já vem pronta, já vem encarnada, já vem revelada, né? E mais, quando você pega a nata do que os gregos disseram, né, a grande filosofia grega, ela vai se encaixar perfeitamente, né, com a filosofia, a teologia cristã, a doutrina cristã, né, de uma maneira perfeita, né? Então, quando eu fechei a última aula falando da providência divina, então o primeiro ponto que eu quero ressaltar dessa providência divina foi o descobrimento, eu vou chamar de descobrimento do Logos, com Sócrates, né? Porque os gregos eles já tinham essa ideia de que tinha uma inteligência que governava tudo. Eles olhavam assim, não é possível as coisas serem como elas são, né? Ninguém acha, eu tô com um notebook aqui, né, na minha mão, que eu estou aqui 10 pontos para falar hoje. Ninguém acha que isso aqui aconteceu por acaso, né? Ficou lá o plástico, aí capotou um caminhão por cima, né? E aí veio fogo, jogaram água, não sei o que, e aí surgiu um computador. Passou milhões de anos e surgiu um computador. Ninguém é idiota, os gregos pelo menos não eram idiota a esse ponto de achar que as coisas complexas, com finalidade, com propósito, surgiam do nada, né? Só realmente precisou emborrecer, a gente precisou emborrecer muito para começar a acreditar nesse tipo de coisa. Então, eles já tinham essa noção de uma inteligência, né? O Aristóteles ele vai consagrar essa ideia com a noção de motor primário, né? De causa primeira, que já se aproxima, embora de forma limitada, mas sim vai se encaixar perfeitamente, né, como vai fazer São Tomás de Aquino, com a ideia do Deus cristão. Então, a primeira providência divina que já prepara é o seguinte, olha, ele já demonstra que existe uma inteligência por trás de tudo, né? Então, quando João disser que no princípio era o Logos, e esse Logos encarna, ali, meu irmão, ali fecha. Fecha e, para mim, esse é o grande texto filosófico, teológico, né, de toda a inteligência humana. Acho que eu já até falei isso nas aulas anteriores, tem um tempinho que eu gravei, eu já tinha até esquecido que eu já tinha falado isso. Mas, enfim, e o Sócrates, né, ele tem esse daimon e ele já tinha chegado a essa noção de que ele dizia o seguinte, não é que eu não acredito nos deuses gregos, mas eu acredito num Deus desconhecido, que a gente ainda vai descobrir quem é, né? E, curiosamente, Paulo, quando chegar lá para converter os gregos, vai estar a estátua lá do Deus desconhecido, né? O Deus de Sócrates, e ele vai falar, ó, é desse Deus aqui agora, né? É esse Logos universal que se encarnou, que eu vou falar para vocês. Então esse foi o primeiro ponto da providência divina, essa descoberta do Logos, com Sócrates. Teve Platão, que foi o seu grande discípulo, o cara que foi praticamente o apóstolo Paulo, tá, para o cristianismo. Platão tá para a filosofia, escreveu vários diálogos. O Platão foi o maior dos retóricos, o maior dos poetas, o maior dos filósofos, o maior de praticamente tudo. E difundiu a filosofia, né? E Platão teve um aluno muito inteligente que foi Aristóteles, que foi o primeiro cientista, né? Ele aprimorou e aperfeiçoou as ideias de Platão. E o Aristóteles, ele, quando surge o Filipe da Macedônia, e ele quer o cara mais bem preparado para educar o seu filho, ele vai te convidar Aristóteles, né? Então o Aristóteles percebe como esse Logos ele vem do Sócrates, Platão, Aristóteles, chega até Alexandre o Grande, que foi aluno de Aristóteles. O Alexandre ele vai disseminar essa cultura helênica por todo o mundo em 10 anos. Tudo isso é coincidência, tá, gente? Não tem nada a ver com a vinda do Cristo, não, tá? Enfim, tem gente que acha que é coincidência. E, assim, porém, ainda faltava algo a mais, né? Porque, assim, esse Logos grego ainda era uma coisa muito indefinida, né? O próprio Sócrates ele chama de Deus desconhecido. Ainda não tinha uma forma, uma cara, né? Enfim, ainda não era uma... Tanto que a filosofia estoica também, ela tem essa noção de cosmos, né? Mas você vê que ainda falta um sentido último, ainda faltava alguma coisa, né? Que vai ser o próprio Cristo, que vai encarnar. Então esse foi o primeiro ponto, né? Alexandre dissemina essa cultura por todo mundo, e aí logo na sequência, só que Alexandre morre, por ironia do destino, morre cedo, e depois acaba incumbindo ao Império Romano, que a partir dali vai crescer muito, e também vai formar um grande império aproveitando muito dessa cultura helênica, essa homogeneização da cultura feita por Alexandre. O Império Romano, o Alexandre vence, mas não leva, vamos dizer assim, quem leva são os romanos. Por infelicidade, Alexandre morreu e o Império acabou se dividindo ali entre os seus generais. Coincidência ou não, mais uma vez, tudo coincidência, quando Cristo nasce, a gente vive o ápice da paz romana. Diferentemente dos gregos, que eram
teóricos, vamos dizer assim, os romanos eram práticos. Então, eles tinham uma estrutura organizacional, estrutura física, jurídica, muito, até melhor nesse ponto do que os gregos. Então, coincidência ou não, quando os discípulos vão precisar andar pelo mundo inteiro para disseminar o evangelho, é o primeiro momento na história da humanidade, o primeiro momento, né, onde você pode fazer esses grandes deslocamentos com estradas, onde isso é possível, com uma lei única, ou se não única, mas assim, onde você é possível você deslocar, né, com relativa segurança, é o primeiro momento, é ali, exatamente onde Cristo nasce. Parece que foi feito justamente para isso, né? E aí, coincidentemente também, o Paulo, que foi o grande apóstolo dos gentios, ele é tanto judeu, mas recebeu a cultura grega, teve a educação grega e também é romano. Então, quer dizer, ele consegue andar, tanto que ele impõe lá o julgamento a César, onde ele chega, ele é respeitado, ele tem entrada, né, pela questão tanto jurídica romana, que dá essa abertura ao Paulo, quanto a questão estrutural de infraestrutura mesmo. Você tem estradas romanas até hoje existentes lá na Europa. Então, quer dizer, você vê o mundo sendo preparado para a encarnação do Logos. E é exatamente o que acontece. Cristo vem, né, e morre, ressuscita, funda a igreja e parte, né? E tem essa infraestrutura toda para os apóstolos andarem para lá e para cá e estão evangelizando o mundo inteiro, né? Em pouco tempo a igreja crescia mais do que, né, qualquer coisa aí que vocês puderem imaginar. Multiplicou muito ali nas primeiras décadas. Só que ali próximo da década de 60 ocorre um incêndio em Roma e Nero, que já estava meio tentando as ideias, né? Não era muito certo. Ele coloca a culpa nos cristãos. Obviamente não era culpa dos cristãos, né? Muito se diz que o próprio Nero queria reformar a cidade, todos os imperadores romanos eles eram muito espalhafatosos, gostavam de grandes obras, né? De estátuas deles mesmos, porque sempre quando o homem não adora a Deus, ele acaba adorando a outro homem. Não tem jeito, não tem como. Isso aí o que aconteceu nos regimes totalitários do século XX. Não adoravam a Deus, adoravam outros homens, né? É sempre assim. Se caiu o cristianismo, a primeira coisa que vai acontecer é algum homem se valer como Deus. Então, o Nero dá início a essa primeira perseguição aos cristãos. E a partir daí, até a paz constantiniana, no século IV, são 10 imperadores, entre perseguições menores aqui e ali, tá? São 10 imperadores romanos, 10 principais grandes perseguições, onde o imperador se propõe a dizimar o cristianismo, né? Imagina ali 11 pescadores que, num primeiro momento, foram perseguidos pelos judeus, né? Os judeus tentaram acabar com o cristianismo, tanto que Paulo vai, até agora até esqueci, a cidade, a Damasco, né? Acho que é Damasco, é no caminho de Damasco que ele tem a visão de Cristo. Quando ele vai a Damasco, ele vai a Damasco para exterminar os cristãos que estavam lá com guardas, né, com exército, ou para exterminar ou para prender, enfim, mas muito provavelmente exterminar. E ali se converte no meio do caminho, né? Então, quer dizer, primeiro você tem essa perseguição dos judeus, aos poucos cristãos que tinham nesse início. Depois, algumas décadas depois, você tem essa perseguição dos imperadores romanos, iniciada com Nero, e daí então 10 imperadores vão tentar acabar com o cristianismo e não vão conseguir, né? Misteriosamente, imagina, o maior império da história da humanidade tentando pegar aqueles fugitivos ali. Em condições normais, é difícil acreditar que a gente ouviria falar de uma tal seita que surgiu e o Império Romano quis dizimar e não dizimou, né? Realmente são os traços da providência divina, como eu disse, que zomba da nossa incredulidade. Tá tudo aí na nossa cara. Você não vê que algo diferente aconteceu ali se você não quiser. Mas os fatos estão aí, né? Então, você teve essa perseguição de 10 imperadores e, curiosamente, quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles matavam os cristãos, mais o cristianismo crescia, né? O Tertuliano vai chegar a falar, o sangue dos mártires é a semente para os novos cristãos. Eles matavam um, surgia 10. Eles matavam 10, surgiam 100. Né? O negócio devia ser assim. Eu fico imaginando o que esses caras viram que durante 300 anos eles deram a vida, geração após geração, mas não negaram a fé, não negaram a ressurreição de Cristo. Então, eles viram muitas coisas miraculosas, porque ninguém em condições normais faria isso. Não ganharam dinheiro, não ganharam fama, não ganharam nada. Só viraram... Né, os romanos botavam isso como tocha, como poste, assim, botava fogo, levavam para as feras, né, fazia de tudo das piores, assim, coisas inimagináveis hoje em dia, os romanos faziam para torturar os cristãos, né, e ainda assim eles não negavam a fé.
Que diferença dos dias de hoje, né? Pra gente ver. Eu acredito que isso também é uma providência divina pra gente olhar pra trás e fazer assim, cara, realmente algo sobrenatural aconteceu. Porque não é inimaginável algo parecido, né? Inimaginável. E nesse meio tempo teve a queda de Israel, como o Cristo anunciou, né? E a diáspora judaica, que é mais uma questão de providência divina. Por quê? Porque ali você tinha uma questão ainda se o cristianismo ia ficar só entre os judeus, se não ia. Teve até um primeiro concílio de Jerusalém no ano 50. Paulo foi uma figura determinante também para não impor toda a cultura judaica aos cristãos, porque senão seria impossível você evangelizar as pessoas. Ele falou, nem nós que somos judeus, nós não cumprimos todos os mandamentos, vamos passar para outras pessoas aí que não vai virar uma bagunça danada. Daqui para frente, quem for judeu cumpre, quem não for vai ser cristão e não precisa cumprir isso, né? Acabou que Paulo prevaleceu, Pedro concordou com ele, enfim, e foi o primeiro concílio. Logo na sequência, poucos anos depois desse concílio, a partir de uma revolta, acho até que foi Juliano Apóstata, não sei, o Tito, teve um imperador romano a partir de revoltas lá dos judeus, que eles não aceitavam, né? O país lá, o templo, enfim, foi dizimado, os judeus fugiram para tudo quanto é lugar e teve a diáspora dos judeus. E aí, muitos ali que já eram cristãos, então você teve também... Primeiro que os judeus, eles, sob certo aspecto, o Paulo vai ter mais abertura para evangelizar os judeus, né, quando ele vai rodar o mundo, e também alguns cristãos que já tinham se convertido, também vão se espalhar. Isso também é outro ponto de providência divina, né, mostrando que, teve uma primeira promessa de Deus com os judeus, foi cumprida. Eu avisei que ia vir meu filho, ele veio, vocês não acreditaram, agora é uma nova promessa. Então, quer dizer, isso simbolizou para os apóstolos justamente isso. É um novo, não é mais aquela velha promessa, é uma nova promessa, é um novo mundo, né? Óbvio, e respeitando todas as tradições, enfim, aproveitando, mas o cristianismo sempre teve essa característica de absorver e transcender a cultura que ele recebe, né? De melhorar. Igual Santo Agostinho vai dizer também, que o cristianismo aperfeiçoa a inteligência, né? Porque, lógico, uma vez que você já está com posse das verdades, dos meus princípios, qualquer coisa que você trabalha à luz daqueles princípios, ela tende a melhorar, né, e ficar mais lúcida, mais forte, mais belo, em todos os sentidos, né, e foi isso que aconteceu. Então você teve as 10 perseguições dos imperadores, os 25 primeiros papas foram martirizados, né? Tenta imaginar uma situação dessa, né? Vem Pedro primeiro, você vai negar Cristo? Não vou, Marte. Aí vem o segundo, vai negar? Não vou, Marte. Isso passando décadas, né? Vem o terceiro, vai negar? Não vou, Marte. Vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, vem o sétimo, vem o oitavo, vem o nono. 25 primeiros foram mártires até que o Império Romano, né, lá com Constantino, não, deixa esse pessoal quieto. E aí muita gente se confunde, né? Como se Constantino tivesse aceitado. O Constantino só falou o seguinte, só parou com a perseguição. Não foi ele que oficializou o cristianismo, né? E além disso, Constantino, ele nesse mesmo período, ele já está construindo Constantinopla, ou um pouco depois, e ele se muda para Constantinopla, e a cidade de Constantino não é Roma, é Constantinopla. Então, se a religião, que é um dos maiores absurdos assim, da história, é você dizer que Constantino criou o cristianismo. Primeiro que você tem todos os relatos, né, de 3 séculos de produção cristã, de intelectuais cristãos, né, dos primeiros padres, dos primeiros papas, os textos, enfim, a doutrina, o credo, os concílios, está tudo relatado, né? E você dizer depois que Constantino, enfim, se Constantino tivesse feito alguma coisa, ele teria levado junto com ele para Constantinopla. Tanto que houve essa rivalidade entre Roma e Constantinopla até a cisão que vai ter no século XI. Mas o pessoal de Constantinopla sempre achou que, por o imperador estar lá, eles que mandavam. Mas nunca a igreja romana aceitou isso. Por quê? Porque Roma foi estabelecida como sede pelos martírios de Pedro e Paulo, que foram os maiores apóstolos. E, né, Pedro estava lá, Pedro era o cabeça da igreja. E como ele foi martirizado lá, ele passou pro próximo ali, e aí assim foi sucessivamente. A gente tem até hoje a lista de todos esses papas de Pedro até hoje. Então, sempre foi lá e continua sendo lá. Se o pessoal quiser separar de outro lugar, é paciência. A gente vai continuar acreditando que foi lá porque foi lá, né? Simplesmente por isso. Se fosse por causa de Constantino, uma questão óbvia, ele teria levado para Constantinopla. Tanto que é um argumento da igreja ortodoxa, né? Até os russos, depois que Constantinopla foi... Logo em seguida, você vê que é a mesma coisa que acontece com a França hoje, né? Logo que Constantinopla rompe com a igreja, com Roma, o que acontece? É decadência. Em poucos séculos, o islamismo domina o que era a cidade mais imponente enquanto era cristã do mundo, era a mais bela. Você vai até hoje na Turquia, as pessoas que eu conheço que já foram lá falam, é o lugar mais bonito que eu já fui. Tudo construção, né, daquela época, da Constantinopla cristã, que era a cidade mais imponente, mais poderosa do mundo, até fazer o rompimento com Roma. A partir dali foi ladeira abaixo. E o mesmo aconteceu com a França, que desde que Carlos Magno, Pepino Breve, o seu pai, mas com Carlos Magno em diante, século VIII,
assumiu o catolicismo, o cristianismo como religião oficial. Até Luís XVI, a França era o grande império do mundo. Depois de lá, né, abandonaram a religião, o cristianismo, o catolicismo. E a partir da Revolução Francesa, a França degringolou e vai ter o mesmo fim de Constantinopla. Vai ser dominada pelos muçulmanos, como já está sendo. Né? Foi decadência atrás de decadência. Né? A França que até Luís XIV, Luís XV, ele era a maior potência do mundo. Né? O Luís XIV era considerado o rei sol. Né? 2, 3 séculos depois, acabou e não tem mais, não sobrou quase nada. Né? Virou ali, hoje em dia, quem foi, quem não foi, não sei nem se vale a pena mais. Bom, e outro fato curioso aí da providência, que mostra não a providência, né, mas o contrário, né? Como o mundo sempre perseguiu o cristianismo. Porque Roma aceitava todos os credos, todos, qualquer bobeira que tu inventasse lá e cultuasse, Roma aceitava e levava lá para o conhecido panteão romano. Por quê? Porque eles aceitavam tudo, qualquer coisa que você chamasse de Deus, eles aceitavam e botavam lá no panteão dele. A única religião que eles não aceitavam era o cristianismo. Por quê? Porque era verdade. Os outros eram todos. Se você bota a verdade ali do lado daquele monte de mentira, a mentira ia ficar claro que é tudo os outros são tudo bobagem. E a mentira, e a verdade ia prevalecer. Então você tinha que esconder a verdade para as outras mentiras lá que eles acreditavam prevalecer. Aí tem uma desculpa ou outra, foi por causa disso. Gente, se for botar desculpa por que eles não queriam o cristianismo, enfim, você pode encontrar desculpa para não aceitar nenhuma religião. Não botaram o cristianismo porque o cristianismo era verdade, os outros eram tudo mentira. Né? E ia ficar descarado essa perseguição do paganismo, que na verdade é um ocultismo, né? A gente sabe de onde vem essas forças, sempre perseguiu o cristianismo desde o seu nascimento até hoje. Né? Períodos de altos e baixos, de diferentes formas mais intelectuais, formas mais agressivas, mas está sempre tentando derrubar. Quem acompanhar a história da igreja vai ver sempre isso. Mas qual foi o grande trunfo, né, da religião cristã para converter tanta gente? Foi a dignidade humana que ela trouxe. Por que hoje você vê essa que a gente chama de cultura da morte? Né? Aborto, eutanásia, destruição da família, enfim, todo esse tipo de transhumanismo. Né? Por quê? Porque a vida humana, quando o cristianismo perde prestígio social, a vida humana também perde junto. É aquilo que eu falei, onde você não cultua Deus, você vai cultuar um homem. Né? E a vida humana perde o seu valor, porque quando você deixa de ser filho de Deus, né, imagem e semelhança de Deus, a sua vida são só meros átomos aí, moléculas que estão ao acaso foram combinadas e, enfim, né, se não for útil para o Estado ou para as forças que comandam que você esteja vivo, você simplesmente não vale a pena você viver. É simples assim. Quando você deixa de dar lucro para o Estado, as pessoas vão sugerir você fazer uma eutanásia. O cristianismo, ele traz essa dignidade à vida humana. Então isso fez muita diferença naquela época. Né? Todo mundo abraçou o cristianismo por causa dessa dignidade humana. Inclusive a mãe de Constantino, que foi uma das pessoas responsáveis pela sua conversão, que nas mulheres romanas, principalmente da alta casta, né? Hoje as feministas são contra o cristianismo, curiosamente, mas as mulheres foram as primeiras a se converter para o cristianismo, porque as mulheres no Império Romano, elas eram uma posse do marido. Os filhos também, na verdade. Até na Grécia, que eu falo que tem algumas deficiências do logos grego, porque com todo o mérito que eles tiveram, né, eles não alcançaram o ápice que Cristo alcançou, que Cristo é. Né? A família era uma posse ali essa coisa do patriarcado, isso tem fora do cristianismo. Porque no cristianismo você implementa essa premissa da vida humana como valor máximo. Então, quer dizer, há uma hierarquia, uma organização, uma ordem dentro da família. Mas não quer dizer que alguém seja mais importante do que outro. Seja o que você fizer, faça o que você fizer, seja o que você for, né? No cristianismo a sua vida tem valor incondicional, nada nem ninguém pode tirar a sua vida. Né? Mas teve a Inquisição na Idade Média. Olha, a Inquisição era o seguinte, a Inquisição não foi, como se diz por aí, para tirar as vidas. A gente vai chegar lá, de repente, mas foi para poupar, porque você tinha muitas mortes. O poder do Estado levava essas pessoas ao assassinato sem julgamento. Inquisição é justamente o julgamento, né? Isso que eles falam, né? Eles contam o contrário. Mas o assassinato de criminosos sempre existiu. A Inquisição passou a fazer um julgamento justo e nos países, isso em números já é mais do que provado, nos países onde tiveram uma Inquisição, esses números diminuíram drasticamente. Então, quer dizer, agora, era uma cultura que veio, até você pegar os bárbaros ali, tinha uma tribo bárbara que chamava quebra-crânios, né? Até você pegar os quebra-crânios e fazer eles entenderem, até chegar ao ideal ali, né, cristão, isso levou tempo, gente. A estrutura social, a estrutura civilizacional não podia, não tinha umas cadeias como se tem hoje, enfim. Era uma estrutura social que era montada daquele jeito, não dá para olhar para trás e julgar. Mas no momento em que foi feita, a Inquisição foi feita para dar um julgamento justo e poupar os inocentes. E aqueles que eram, infelizmente, mortos, punidos com a morte, eles recebiam a confissão, né, a unção dos enfermos, enfim, os sacramentos lá necessários e
e iam com perdão de Deus, entendeu? Agora, a pena temporal imprimida pelo Estado, né, era o Estado que executava, isso aí a igreja não podia fazer nada, porque ela também não mandava em tudo. Em muitos locais foram os próprios reis que tomaram e eles usaram a Inquisição para perseguir políticos, e aí a Inquisição acaba ficando com fama. Mas nesse período, hoje em dia você tem a intervenção desses poderes na igreja. Imagina aquela época, gente, pelo amor de Deus. Então, quer dizer, isso não tem nada a ver com os valores cristãos, que é de valor incondicional à vida humana, né? E não só a vida temporal, mas principalmente a vida eterna, que dá sentido à vida humana. Porque a vida humana só tem sentido a partir de um para-além, né? A vida humana não pode ter sentido na própria vida. Tem um sentido para-além e você vê que isso faz muita falta à nossa cosmovisão hoje, né? E aí você teve uma paz de Constantino, que não oficializou o cristianismo ainda, foi Teodósio, né, que foi o próximo, uns 2 ou 3 depois, ainda teve os filhos de Constantino, tentaram voltar, teve Justiniano, que tentou voltar com o paganismo, Justiniano não, desculpa, tiveram outros imperadores que tentaram voltar com o paganismo, o apóstata lá, a pessoa chama ele de o apóstata, né, que tentou voltar com o paganismo, mas aí Teodósio foi, e aí sim, uns 2 ou 3 imperadores depois, que foi oficializar o cristianismo como religião do império, mas também já era um período que o império já estava em franca decadência, não ia durar muito tempo, mas era o suficiente para o cristianismo se estruturar como religião oficial. Então, providencialmente, quando o cristianismo já conseguia se estabelecer, o império já vinha sendo invadido. Não foi uma tomada do Império Romano, né, mas foi uma migração bárbara, questões de guerra na Ásia, muita imigração migração de outros povos para a Europa, para o Império Romano, e o Império Romano foi se desfazendo, né? Mas nisso o cristianismo já estava assentado, e aí o cristianismo, né, logo o Império cai, e o cristianismo passa a ter um novo desafio, que é a conversão dos bárbaros, né? E aí de fato a gente tem um período de um pouco de instabilidade social, mas que toda essa cultura, todo esse legado da cultura grega, da cultura romana e de tudo mais, muitos padres vão para os desertos, formam os monastérios, e ali vão ser oásis no deserto, onde vai permanecer a cultura, a escrita, né? Tem os monges copistas, enfim. Aí depois agora eu tenho que falar uma nova aula para falar especificamente desse período de crise, né? e de conversão dos bárbaros, né? Mas foi basicamente isso que acontece, e a partir dali o cristianismo renasce, mesmo com a queda do império, pela conversão dos bárbaros, né? E outro argumento também, que para quem fala que o Império Romano caiu por se cristianizar, não, porque os próprios bárbaros, muitos deles que tomaram o império, ou partes do império ali, que ele foi uma bagunça danada, que assim, é difícil até explicar. Eu também não sou especialista em Império Romano, né, estudo mais a história da igreja, mas muitos desses bárbaros já eram cristãos, se não a maioria. Então, quer dizer, embora houvesse uma divergência ali, eram considerados heréticos, né, que teve a crise do arianismo, não sei se eu vou falar ou não em alguma aula, mas a maior parte desses bárbaros eram cristãos, né? Ainda que da vertente ariana, ou cristãos mesmo, na unidade em Roma, com o Papa. Você teve assim, o Império caindo, mas a Igreja mantendo as bases civilizacionais, até quando Carlos Magno vai de novo levantar o Império no Ocidente, né? Mas enquanto isso, Constantinopla, enquanto era cristã, né, embora o Papa não estivesse lá, continua muito bem obrigado. É a cidade mais, vai se tornar, com essa queda do Império do Ocidente, Constantinopla lá no Oriente vai ser a cidade mais imponente do mundo e mais poderosa, tá? Só vai deixar de ser quando após o rompimento com Roma, e aí o negócio degringola por lá. Mas aqui no Ocidente fica esse período, sob certo sentido, algumas pessoas chamam de trevas, né? Mas por conta disso, porque a estrutura administrativa imperial, ela se desfaz. Não é uma conquista em si, de guerra, nada disso, embora teve alguns assaltos ali em Roma. Mas a questão foi muita invasão, né? E foi se desfazendo, as culturas começaram a se misturar, enfim. Houve uma fragmentação muito grande, muitos generais vão formar os feudos, né? Vão para o campo, enfim, há uma fragmentação, uma desestabilização social. E quem vai, a partir dali, ressurgir com uma grande cosmovisão que vai manter toda a cultura, todo o conhecimento conquistado e aprimorar todo ele, né, vai ser o cristianismo, que enquanto cai o império, o cristianismo vai se difundir mais ainda, conquistar os bárbaros, e vai levantar a cristandade medieval, que vai ser a civilização mais bonita, mais ordenada que a gente já teve, né? Mas aí são mais algumas aulas que a gente vai explicar. A principal mensagem que eu gostaria de deixar no término agora desse vídeo é que a vitória cristã, ela foi uma vitória intelectual, espiritual e moral, e principalmente intelectual. Por quê? Porque você teve batalhas intelectuais, verdadeiras batalhas, entre os neoplatônicos, entre os céticos,
né, entre os cristãos, entre os estoicos, e quem ganhou foi os cristãos, porque eles tinham explicações melhores, mais lógicas, mais coerentes. A verdade cristã era a verdade, as outras eram pseudo-verdades, tinha um pedaço de verdade com um pedaço de mentira, uma invencionice daqui com uma coisa que fazia sentido colar, e quando, no desenrolar dos anos, esses debates floresceram, o cristianismo venceu, porque tinha a melhor explicação, e tudo aquilo que era verdade dos outros, ele aproveitou, como sempre eu bato nessa tecla, absorveu e transcendeu, porque se for a verdade cristã, ou verdade, se for verdade também do outro, é a mesma verdade, né? No que é verdade, elas são semelhantes e você absorve e transcende. Agora o que é de ruim não, aí você tem que, infelizmente, como os quebra-crânios, por exemplo, você não podia aproveitar essa cultura deles de quebrar o crânio dos inimigos, isso aí não foi aproveitado, mas o que tinha de bom neles, com certeza, né, a coragem, o vigor, enfim, tudo isso foi absorvido, né, essa questão intelectual, moral, como eu falei, né, convertendo as mulheres pela dignidade humana que dava a elas e acabava convertendo também os homens, enfim, todo mundo via que os valores cristãos eram melhores, simples assim, né? E numa época onde, principalmente de declínio civilizacional onde o Estado estava caindo, a única maneira de você manter alguma ordem era através dos valores da moral cristã, e foi o que aconteceu a partir de então, né, nos próximos séculos aí, embora nos primeiros com um pouco de instabilidade devido à queda institucional, mas com o tempo o negócio voltou a se organizar e embora sempre teve ataques, né, heresias, enfim, aí vem daqui a pouco o islamismo querendo conquistar na força também, enfim, sempre teve, isso vai continuar tendo, mas o cristianismo segue a promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevalecerão, e passou o império, e o cristianismo, na verdade, em vez de ser a religião que serviu o império, foi o Logos grego, Alexandre, Aristóteles, Platão, Sócrates, o Império Romano, todos eles, né, que serviram a providência divina para o bem ou para o mal, mas no fim o mal sempre serve ao bem, né, e o cristianismo sai sempre cada vez mais forte, embora a gente também esteja passando por um período de crise, a gente tem que se espelhar nesse período histórico para saber que depois de todos esses ataques, o cristianismo sempre renasce mais forte, mais rigoroso, mais santo, com uma doutrina mais sólida, com mais intelectuais, mais santos e mais mártires, e vai continuar assim até o dia que Cristo voltar. Beleza, galera? Então até a próxima, e compartilha, curte, comenta. Se você não assistiu os anteriores, assiste lá que esse vídeo vai fazer mais sentido para você. Um abraço, tchau, tchau.